O texto diz: no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai, uma palavra de encorajamento, e pedimos que o Senhor nos ilumine pelo Espírito Santo, a fim de que nós sejamos animados por ela, a fim de que nós não vivamos segundo as circunstâncias, segundo as nossas vistas, mas de acordo com as Suas promessas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em breve vou dar esse aviso de modo mais detalhado, mas nós estamos planejando o nosso retorno aqui para o templo, a reabertura da nossa igreja. Nós estamos fazendo projetos, a Comissão de Saúde está tomando medidas de segurança, tudo para que em breve nós possamos estar aqui presencialmente cultuando ao nosso Deus. São muitas decisões difíceis a serem tomadas, mas se Deus quiser, nós em breve estaremos aqui juntos. Mas como será essa volta? Como que você imagina que vai ser quando nós estivermos aqui? Será que nós vamos poder nos abraçar? Será que nós vamos poder conversar aqui na lateral, no pátio aqui por um longo tempo, trocar aquela conversa enquanto nós tomamos aquele café? Será que nós vamos ter o coro e a orquestra aqui tocando, cantando aqui na frente, louvando a Deus, todos juntos, amontoados aqui nas suas cadeiras? Será que nós veremos tão cedo o retorno da escola dominical aqui na sala de aula? Quais são as suas expectativas para esse retorno? Bem, irmãos, saiba que, pelo menos a princípio, as coisas não vão ser como eram antes. Pelo menos no início, as coisas vão ser bem diferentes. Vai ter menos gente, vai ser limitado, não vamos poder conversar por muito tempo, não vamos poder abraçar e dar aquele cumprimento caloroso, e venhamos e convenhamos, vai ser um pouco esquisito nesse começo. E talvez no meio de tudo isso, talvez você pense assim, então, se é para ser assim, então melhor nem voltar. Então melhor ficarmos em casa mesmo. Bem, essa foi a atitude dos judeus, foi mais ou menos essa, a atitude dos judeus mais velhos na reconstrução do segundo templo. Mas será que essa é uma atitude correta? Será que está certo isso? Vamos recapitular um pouco a história. Em 586 a.C., os babilônios invadiram Jerusalém. Eles saquearam a cidade, eles destruíram o templo e levaram muitos judeus ao exílio, e foi um longo exílio. E enquanto exilados, aqueles judeus começaram a prestar atenção no que os profetas diziam. Os mesmos profetas que eles antes ignoravam, agora eles começaram a prestar atenção no que eles disseram
Porque, aliás, eles queriam saber como é que ia ser quando todo esse exílio fosse acabar. O que ia acontecer? O que viria depois disso? E os profetas trouxeram uma mensagem cheia de esperança para esses exilados. Eles prometeram que a terra seria restaurada, eles prometeram que o templo seria reconstruído, eles prometeram que uma família da dinastia de Davi, um rei da dinastia de Davi, lideraria esse povo de volta à sua terra. E eles prometeram, os profetas disseram que os judeus, aquela nação, teria a posse de todas as nações. E os judeus esperavam que tudo isso fosse acontecer tão logo eles voltassem a Jerusalém. Mas as coisas não foram bem assim. Quando o rei Ciro permitiu que os judeus retornassem à terra, não foi exatamente como uma declaração de independência. Não, os judeus permaneceram submissos ao Império Persa, a Ciro, o rei persa. Zorobabel, que era o descendente de Davi, que era esse líder da família de Davi, não era um rei. Ele era um governador da província de Judá. E o retorno desses exilados foi cheio de dificuldades, muita oposição, e isso depois de um tempo foi trazendo a eles, principalmente aos mais velhos, o desânimo. Veja, o livro de Esdras nos mostra como foi esse retorno. Nós vemos lá que o rei Ciro permitiu que o povo retornasse à sua terra. Então, cerca de 42 mil pessoas resolveu voltar. E eles chegaram ali, estabeleceram o seu altar, se estabeleceram e edificaram o altar. Lá no 7º mês. E o 7º mês, isso é muito importante, é o mês da festa dos tabernáculos e de várias outras festividades dos judeus. Ou seja, era um mês religioso, um mês cheio de feriado. Então os judeus passaram a levantar esse novo templo. Eles levantaram os alicerces e daí fizeram uma grande festa. Só que os judeus mais velhos, os anciãos, passaram a chorar quando viram aquela construção. Porque eles se lembravam do antigo templo. E o antigo templo era muito mais bonito, era muito mais enfeitado, cheio de pedra preciosa, muito grande. E o que eles viam ali era o alicerce de uma construção muito mais singela, uma coisa muito simples, muito pequena. Para você ter uma ideia, o antigo templo foi a construção de um governo, a construção de um rei. E o novo templo era a construção de uns pobres exilados, pessoas simples, sem recursos. Então eles olharam para aquela realidade e caíram no choro. Isso os encheu de desânimo. É como nós olharmos aqui para esse templo, nós que estamos aqui olhando para essa igreja, esses bancos vazios, é algo desanimador. E depois disso, então, veio a oposição. E a oposição desanimou de vez aquele povo e a obra ficou parada. Ela ficou parada por cerca de 16 anos, até que se assumiu ali um novo rei persa, um rei Dario, e foi nessa época que começou o ministério do profeta Ageu. Ageu exortou aquele povo para que eles voltassem para a obra do templo, porque eles deixaram a obra de lado, mas começaram a trabalhar em suas próprias casas, começaram a enfeitar ali a sua casa, a sua moradia, cada um cuidava da sua própria vida. Eles colocaram a sua vida, o seu bem-estar, o seu conforto acima da obra do reino de Deus. Mas Ageu exortou aquele povo e chamou aquele povo de volta ao trabalho. E você vê isso no capítulo 1 do livro de Ageu. E essa exortação funcionou. Eles ouviram e obedeceram e voltaram a trabalhar na obra e deram testemunho em frente ali ao rei Dario. E se você quiser saber como foi isso também em termos históricos, lá no capítulos 5 e 6 de Esdras narra esse acontecimento. Mas então chegou o 7º mês novamente. E como já vimos, o 7º mês é um mês importante. É um mês de feriados, é um mês de festas religiosas, a festa da colheita, a festa dos holocaustos, a festa dos tabernáculos. Era um mês importante. Principalmente porque era nesse mês que se comemorava o aniversário da dedicação do antigo templo. Quando Salomão dedicou o antigo templo. Ou seja, em outras palavras, era o aniversário da igreja. Era o aniversário da igreja.
e o templo estava sendo reconstruído. Já pensou? Era uma data que atiçava as memórias, as lembranças daqueles anciãos. Lembra, por exemplo, como foi aqui. Nós não temos o culto da ressurreição em meio a essa pandemia, essa quarentena. Como foi não poder vir cedo para a igreja e dizer, ele ressuscitou, e não temos também o culto das 7 palavras, uma data que nos traz tantas lembranças, e isso trouxe àqueles mais velhos o desânimo. Então Ageu traz aqui uma segunda mensagem. Deus dá a Ageu uma segunda mensagem, e essa mensagem não é mais uma mensagem de repreensão, mas agora é uma mensagem de encorajamento. É uma mensagem aos desanimados. E eu quero que você tenha isso em mente, porque você pode estar desanimado agora. Talvez você esteja desanimado porque não está podendo vir aos cultos, ou porque perdeu o emprego, e agora tem de recomeçar do zero, ou porque sua empresa faliu, ou porque alguma coisa aconteceu, e agora você não tem vontade de continuar. Cadê aquela vontade de recomeçar? A única vontade que você tem é de permanecer em sua cama. Essa é uma mensagem aos desanimados. E qual é a mensagem de Deus aos desanimados? Em primeiro lugar, irmãos, temos aqui a causa do desânimo, versículos 1 a 3. E qual é a causa desse desânimo? Por que você fica desanimado? Você fica desanimado quando enxerga a realidade de uma maneira errada. Veja só, no versículo 1 nós temos a época em que essa mensagem foi dada. Nós já vimos que foi no 7º mês, no 21º dia. E esse era o 7º dia da festa dos tabernáculos, e era também o dia seguinte ao aniversário da dedicação do templo. É um dia depois do aniversário da igreja. E no versículo 2 nós temos aqui quem é o destinatário dessa mensagem. Para quem que é essa mensagem? E ele diz aqui que é para todos ouvirem. Deus diz, fala a Zorobabel. Zorobabel era a autoridade política, era o governante. Ele diz, fala a Josué, e Josué era o sacerdote, a autoridade religiosa. E ele diz, fala a todo o povo, ou seja, é para todo mundo ouvir. Porque o que estava acontecendo é que o desânimo com relação a esse novo templo começava pelos líderes e ia afetando a todos. Começava pelos anciãos e afetava a toda a comunidade. Desânimo é um negócio contagiante. Então, no versículo 3, nós temos aqui o motivo da mensagem. E o motivo é o seguinte: os anciãos são levados aqui a admitir o seu desânimo por meio de 3 perguntas. E essas 3 perguntas têm a ver com o que você vê. Então, Ageu pergunta para esses anciãos aqui: quem aqui viu essa casa antes? E o que vocês estão vendo agora? Ela não é como nada aos seus olhos? O que você está vendo? Como você está vendo? Os anciãos estão desanimados e o desânimo desses anciãos estava afetando a obra. Aquele povo que devia estar unido, trabalhando pela reconstrução do templo, mas o que estava acontecendo aqui é que uns trabalhavam enquanto outros murmuravam e ficavam dizendo, não vai dar certo. Mas não é igual ao antigo templo. Mas nem adianta. Mas por que você está trabalhando nisso aí? Olha, nada a ver, isso aí está totalmente diferente da glória do antigo templo. Em algum momento esse desânimo iria atingir a todos, e aí a obra iria parar de vez. Veja, muitas décadas se passaram, cerca de 50 anos se passaram, desde que esses mais velhos viram o antigo templo. Ou seja, da última vez que eles viram o antigo templo, eles eram crianças, e agora eles são idosos. Então o que eles tinham na mente deles eram memórias de criança, memórias infantis. E você bem sabe que memórias de criança às vezes costumam ser um pouquinho exageradas, né? Peça para alguém falar, por exemplo, de um passeio legal que fez quando era criança. E ele vai falar de um dia muito legal, um dia incrível, que ele foi num parque, ou que ele foi num sítio, ele foi num zoológico, foi muito legal. Aí depois leve essa mesma pessoa, agora adulta, para esse mesmo passeio, e não vai ser a mesma coisa. Mas não vai ser nem de longe a mesma coisa, porque as memórias de criança são cheias de saudosismo, de enfeite, tudo parece mais florido.
no meu tempo as coisas eram melhores. Ah, se fosse no meu tempo. Lá sim. Esses anciãos se lembravam de um templo majestoso, esplêndido, de um passado todo florido. E agora eles viam uma nova construção que parecia um chalé, parecia um barraco. E isso tirou deles o ânimo, tirou deles a perseverança e começaram a deixar de lado o trabalho. Mas veja, o desânimo desses idosos também tinha uma razão teológica, porque o templo representa a presença de Deus no meio daquele povo. Enquanto o templo estava de pé, eles então tinham certeza, o templo está aqui, Deus está conosco. Então aqueles mais velhos, aqueles anciãos pensam, nós vimos o antigo templo cheio da glória de Deus, e a glória aqui sendo a presença de Deus. Nós vimos ele cheio de pedras preciosas. Aquele templo era o sinal do favor de Deus para conosco. E aquele templo se foi. E se foi porque nós pecamos. Se foi porque nós merecemos. E agora não temos mais. Não, temos agora essa coisa michuruca aí que vocês estão construindo aí. O que garante que isso vai funcionar? O que garante que Deus está de fato conosco nessa nova empreitada, nesse novo tempo? Então, o que de fato estava em jogo aqui? Era se Deus estava com aquele povo ou não. Se você voltar no capítulo 1, você vai ver que pouco tempo se passou desde que eles voltaram a trabalhar. Olha o último versículo do capítulo 1. Você verá lá que eles estavam no 6º mês, quando a obra recomeçou ali a ser feita. E agora estamos no 7º mês. Ou seja, se passou mais ou menos um mês. Era muito cedo para tirar qualquer conclusão. Acabou de começar. Eles já estavam ali, não vai funcionar, está muito feio, nada a ver. Mas eles já estavam desanimados antes mesmo de começar. Por que eles estavam desanimados? Veja, irmãos, o desânimo no serviço a Deus pode vir de muitas fontes. Atrasos podem desanimar, quando as coisas demoram para acontecer. Você que está tentando restaurar o seu casamento, ou está tentando melhorar o seu relacionamento com o seu filho, ou ajeitar a sua vida com Deus, e os frutos demora para aparecer, e isso desanima. A crítica pode desanimar. Você trabalha duro, você dá o seu máximo, e vem alguém e destrói você com a língua. O seu máximo não é suficiente. E isso desanima. A oposição pode desanimar, tem gente lá tentando o tempo todo, fazendo de tudo para atrapalhar o que você está fazendo. Mas o pior desânimo, a pior causa do desânimo, é aquela que vem de dentro. É aquela falta de vontade de sair da cama. É aquela falta de ânimo que tira a graça de qualquer coisa. E isso acontece quando você olha para as circunstâncias da maneira errada. O que você vê? Tem o pessimista, tem aquele que diz, nós já tentamos isso antes. Isso que você está tentando fazer aí, eu já fiz isso. Eu já fiz um monte de vezes. Não vai funcionar. E os anciãos daquela época eram pessimistas. Os mais jovens estavam lá animados com a obra, empolgados com o novo serviço. E os mais velhos, não... Antigamente era muito melhor, nada a ver, a presença de Deus não está nessa obra. Você tem as comparações. Você devia ter visto o templo de Salomão, aquilo que é templo. Sabe quando as pessoas ficam comparando as igrejas? Eu vou trocar de igreja, eu vou para a igreja tal lá, porque lá tem mais programação para minhas crianças. Não, acho que eu vou para a igreja do outro bairro lá, porque lá tem mais programação de jovem. Ou então a pessoa diz assim, acho que eu vou mudar de igreja porque a outra já abriu. E aqui está demorando para abrir, então acho que eu vou para lá, que já está aberto. E ao invés do abençoado se envolver no trabalho, a fim de que tenha então alguma coisa que é aquilo que ele almeja, ele diz, não adianta não, a gente nunca vai chegar lá. E você tem as expectativas erradas. Expectativas muito além daquilo que é condizente. Onde está o ouro? O templo antigo era revestido de ouro. Por que esse templo aqui não é revestido de ouro? Eu quero o ouro. Bem, tudo isso tem origem num jeito errado de olhar para as coisas.
Porque ao invés de aceitar as coisas como são e trabalhar para que elas sejam do jeito que Deus quer, você se pergunta, por que as coisas não são do jeito que eu quero? Porque esse que é o meu sonho, esse que é o meu alvo pessoal, por que isso não é a realidade? Daí vem o desânimo, vem com a frustração. Acontece quando aquilo que você vê é diferente daquilo que você espera. Acontece quando o objetivo da sua imaginação é algo irreal. Então você, como é impossível de alcançar, você simplesmente desiste. Qual é a solução para esse desânimo, irmãos? Bem, o que vemos aqui, em segundo lugar, é que Deus encoraja os desanimados. Deus se importa com os desanimados. Ele traz um encorajamento, um ânimo. E Ele encoraja os desanimados com uma nova perspectiva a respeito do tempo presente. O que Ele diz aqui não é tão somente, vai lá, trabalha, sai da cama. Não, Ele dá um motivo, Ele dá uma nova perspectiva. Ele corrige a visão deles a respeito do presente. Ele vai dizer aqui, você deve tomar coragem, ser forte, você deve trabalhar, você não deve ter medo. Mas ele não faz aqui como um coach, que simplesmente diz assim, vai lá, trabalha, né? Sem sofrimento, sem ganho, vamos lá, vai dar certo. Não, ele dá um motivo, ele dá uma razão para isso. Por que trabalhar? Por que se esforçar? Porque Deus está presente. É o que Ele garante em Sua palavra. E Ele chama você a olhar para a realidade a partir da perspectiva da Sua palavra, da Sua promessa, e não de acordo com as suas vistas, não de acordo com as circunstâncias. Deus está presente, a Sua palavra assim o diz. E por isso Ele traz aqui então 3 exortações, e a razão para essa exortação. A primeira exortação é, ser forte, versículo 4. E você deve se lembrar que essa é uma exortação que aparece muitas vezes na Escritura. Sempre que Deus queria instruir o seu povo, ou instruir um de seus servos a fazer alguma tarefa, Ele falava, ser forte. Em Deuteronômio 31, Moisés diz ao povo, prestes a entrar na terra prometida, sede fortes, não temais, não tenham medo dos cananitas. Deus diz a Josué que levaria o povo a entrar na terra prometida, ser forte e corajoso. E o mesmo foi dito a Daniel, sede forte, Daniel. E o mais especial, esse mesmo encorajamento foi dado por Davi a Salomão, quando Davi lhe passou as plantas daquele templo antigo. Ele diz para Davi, ser forte. Ser forte. Aqui está a planta do templo. Ser forte. E constrói esse templo. Essa é uma maneira de Deus mostrar àquele povo que não é pelo poder deles que eles fariam tal obra, mas sim pelo poder de Deus. É uma maneira de lembrá-los que o mesmo Deus que livrou o povo do Egito, o mesmo Deus que edificou o antigo templo, o mesmo Deus que já abençoou essa igreja aqui durante tantos anos, Ele continua conosco. Mesmo agora que nós estamos vendo esse templo vazio, Deus está conosco. Ele é conosco. A segunda exortação é trabalhai, verso 4. Aqueles idosos deviam fazer algo melhor do que ficar só murmurando, do que ficar só lamentando ali. Eles deviam arregaçar as suas mangas. Eles deveriam assumir a sua responsabilidade e fazer alguma coisa. Não era hora mais de lamentar, era hora de trabalhar. Veja, você não tem de esperar o ânimo vir para ir trabalhar, não. Tem gente que de manhã cedo não quer levantar da cama e fala assim, eu não estou com vontade de fazer nada. Quer a dica? Faz mesmo assim. Vai lá, trabalhe. Não espere o ânimo vir, não. Quando estiver desanimado, trabalhe, porque pode ser que no trabalho Deus te encha de ânimo. E a terceira ordem aqui é não temais. E aquele povo tinha muita razão para temer. Eles eram um povo pequeno, humilhado, submisso a um grande império, cercado de inimigos, de gente que queria o seu mal. Mas o Senhor dos Exércitos estava com eles. E não é à toa que esse termo, Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, aparece tantas vezes aqui. Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é aquele que tem o domínio sobre todas as nações, Ele é aquele que vence todas as guerras pelo seu povo, quando o seu povo lhe é obediente.
E aqui também temos a razão para se ouvir tal exortação. Porque ele não vai dizer apenas assim, tenha coragem aí, levanta aí da cadeira, vai trabalhar. Ele não diz apenas isso. Mas ele nos dá uma razão baseada no seu evangelho, baseada na sua aliança. E a razão é a seguinte: eu sou convosco. Veja, eles tinham todas as razões para duvidar se Deus era mesmo com eles. A glória de Deus habitava naquela casa, você tinha ali a fumaça representando isso. A presença de Deus, a própria presença de Deus era representada pelo templo. E com a ausência do templo, fica difícil de crer que Deus de fato estava com eles. Mas então eles decidem reconstruir o templo, mas as coisas começam dando errado. E vem a oposição, e o povo peca de novo e para a obra. E agora a obra recomeça de novo, mas é muito pequenininho. Será que Deus está mesmo conosco? Quando eles olhavam para as circunstâncias, não parecia que Deus estava com eles. Eles olhavam para o presente e eles interpretavam o seu relacionamento com Deus com base naquilo que eles viam. As coisas não estão indo bem, Deus não deve estar contente comigo. As coisas não estão indo bem, talvez eu não seja salvo. E o que eles viam não era nada bom. Então eles pensavam, talvez Deus não esteja conosco. Mas Deus os convidou a olhar para a realidade de um modo diferente. Não com base nas vistas, mas com base na palavra da aliança. Ele diz: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Eles devem se lembrar da aliança que Deus fez com o seu povo. Eles devem se lembrar do Evangelho. Eles devem crer nessa palavra, eles devem se guiar por essa palavra e não pelas circunstâncias. Eles não devem interpretar a situação do seu relacionamento com Deus com base no que está acontecendo, com base nas vistas. Mas eles devem interpretar as circunstâncias com base na palavra. E essa palavra garante: Deus está com o seu povo. O templo era apenas um símbolo dessa presença de Deus. Mas o templo não era a presença de fato. O templo, a arca, todas as ordenanças do Antigo Testamento, tudo isso simbolizava a presença de Deus. Mas parte do pecado daquele povo, pecado que os levou ao exílio, foi acreditar que esses símbolos substituíam a religião verdadeira. Então Jeremias exortava o povo, admoestava o povo, e eles falavam: não vou ouvir você, Jeremias. Aqui nós temos o templo, o templo, o templo. E durante muito tempo eles deixaram de ouvir a palavra dos profetas, que diziam: esse templo vai ser destruído, essa cidade vai ser destruída. Mas eles ignoravam, porque eles tinham o templo. Enquanto eles tivessem o templo, tudo estava bem, por mais que tudo na verdade estivesse mal. Mas um dia então Deus trouxe os babilônios e destruiu o templo. Mas esses anciãos ainda não entenderam, ainda não aprenderam a lição. Eles ainda pensam que se trata do templo. Eles ainda buscam nas circunstâncias a garantia da bênção de Deus. Por isso a exortação que eles recebem aqui é para que redirecionem a sua visão, para que enxerguem do jeito certo, enxerguem segundo a palavra. O presente não é tão ruim quanto você está pensando, não. Porque Deus está convosco. Ele garante isso. Não importa se o templo está vazio, se nós não podemos nos abraçar nesse momento. Deus está presente, Ele está no controle de tudo. Não importa se o seu casamento não está indo muito bem, ou se sua vida financeira está em frangalhos. O Espírito de Deus está convosco. A presença de Deus foi simbolizada de muitas maneiras no Antigo Testamento, mas essa realidade se tornou mais concreta, verdadeira, na encarnação de Cristo Jesus. Como diz o apóstolo João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E se você crê em Jesus Cristo, um dia você vai morar com Ele na nova criação, e Jesus vai estar lá. E você vai novamente estar com a presença de Deus lá em Cristo Jesus. Viver junto com Deus. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus está nos céus, não está mais aqui, enquanto nós ainda não estamos no novo céu e nova terra,
nós temos a presença de Deus por meio do seu Santo Espírito. O Espírito Santo habita com seu povo. Nós somos templo do Espírito Santo. E é por isso que você pode se envolver na obra de Deus. Ele te dá o privilégio de atuar na obra dele. Na verdade, é Ele que faz. Não é você que restaura o seu casamento, é Deus. Não é você que resolve seus conflitos, é Deus. Não é você que edifica a igreja é de Cristo. Ele está cuidando da igreja, não se preocupe. Então, o que você faz? Qual é o seu papel? O que a gente faz se é Deus que faz tudo? Bem, Ele chama você para trabalhar. E para trabalhar com coragem e sem medo. Porque no final das contas é Ele que faz. Trabalhe para a glória de Deus, que o resultado perfeito que Deus almeja, que Deus planejou, será alcançado. Essa é a promessa. E em terceiro lugar aqui, Deus anima os desanimados com uma nova perspectiva a respeito do futuro. Depois de levar os judeus a admitirem o seu desânimo, mostrando ali a causa do desânimo, uma visão errada, e encorajar os judeus com a presença de Deus, uma nova perspectiva a respeito do presente. Agora Ageu mostra a eles uma nova perspectiva a respeito do futuro. Os anciãos desanimavam, porque o templo não era como o templo do passado. Eles estavam presos ao passado, eles tinham uma imagem na sua cabeça, uma planta de como devia ser o templo. E as coisas não estavam encaminhando para isso. Por isso o desânimo. Então, primeiro Deus corrigiu a visão deles a respeito do presente. Deus está com vocês. Ele prometeu estar com vocês. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra. Então trabalhem. Mas agora ele corrige a visão a respeito do futuro. O seu alvo não deve ser o templo do passado. Não, o antigo templo é sombra. O alvo deles deve ser o futuro que Deus planejou, que é muito maior, que é de uma glória muito maior. Ele diz aqui, versículos 6 e 7, que a criação, os céus, a terra, o mar e a terra seca, tudo vai ser abalado, bem como as nações serão abaladas. Veja, essa é uma linguagem que na Bíblia caracteriza uma teofania, uma aparição de Deus. Sempre que Deus aparece, as coisas se abalam. Quando Deus apareceu ali sobre o Monte Sinai, tudo se mexeu, tudo se abalou. Abalo também tem a ver com juízo. Lembra do profeta Amós, que estudamos recentemente nas quartas-feiras, que ele diz que Deus iria trazer um abalo sobre a nação de Israel, tudo iria se mexer. Um grande terremoto iria acontecer, e essa era uma descrição do juízo de Deus sobre aquele povo. O que Ageu diz aqui é que Deus vai aparecer e Ele vai julgar os céus, a terra e todas as nações. E esse texto aqui é o único texto de Ageu que é citado diretamente no Novo Testamento. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 26 e 27. E lá explica que esse abalo é como uma purificação das nações. Ele diz no verso 27 lá, ora, esta palavra, ainda por uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então o que Deus fará? Ele vai abalar esse mundo, Ele vai mexer esse mundo. Tudo que for abalado vai perecer. E tudo que não for abalado vai permanecer. E só então viveremos, como o autor de Hebreus diz no versículo 28, num reino inabalável. Lá sim nós teremos um reino inabalável, uma herança segura, uma nação que será para sempre. Em outras palavras, o que é prometido aqui? É prometido que Deus iria mover todas as coisas, todas as nações, para encher de glória a sua casa. Se a antiga casa tinha prata e tinha ouro, a nova casa vai ter muito mais. As riquezas das nações serão levadas para essa nova casa. E se na antiga casa você tinha glória de Deus, a nova casa será muito mais cheia de glória. Deus estará presente nessa nova casa de um jeito que não estava presente na antiga.
e nessa nova casa reinará a paz para sempre. A paz aqui, a Shalom, é uma promessa de bem-estar, de segurança, de restauração, de plenitude. É uma maneira de dizer que tudo vai ficar bem. E os mais velhos podiam ouvir aquilo e se perguntar, mas como isso é possível? De que maneira? Como que esse templo vai ser maior do que aquele templo? E de que maneira essa profecia se cumpre? Bem, como várias promessas do Antigo Testamento, essa profecia se cumpre em etapas, em várias etapas. A promessa se cumpriu ainda naquele tempo. Se você olhar capítulos 5 e 6 de Esdras, Deus moveu o coração do rei Dario. E Dario, então, ele ordenou que ouro e prata fossem levados a Judá, as mesmas riquezas que haviam sido saqueadas pelos babilônios. E ele ordenou que materiais de construção também fossem fornecidos, madeiras fossem fornecidas, a fim de que aquele templo fosse terminado. O Senhor moveu a mão de reis, moveu nações, para que aquele templo fosse terminado. E mais tarde, Herodes vai construir, vai melhorar esse templo e vai fazer um templo suntuoso, pouco antes da época do nascimento de Jesus. Mas essa promessa também se cumpriu depois, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro templo. Quando Jesus olha para o templo, ele diz, esse templo aí vai ser destruído, vou destruir e reconstruir o templo em 3 dias. E ele se referia a ele mesmo. Ele é o templo, ele é Deus conosco. Ele é a plenitude da habitação de Deus em nosso meio. Ele é a riqueza das nações, o desejado das nações, é uma outra tradução possível aqui no texto. E Jesus fundou a igreja, essa nova construção, formada por judeus e por gentios. As nações vêm até esse novo rei. E essa promessa ainda se cumprirá, porque um dia Deus abalará os céus e a terra. Ele vai destruir tudo aquilo que for perecível e vai criar novos céus e nova terra. O Senhor abalará as nações e apenas um povo santo restará. Então nós veremos a presença de Deus enchendo a sua casa com muito mais glória do que antes. Então veja, quando você estiver desanimado, atente-se para o verdadeiro fim. O fim de tudo, o fim que nós devemos almejar não é a solução de nossos problemas imediatos. O fim que nós devemos almejar é quando nós vivemos junto a Deus, os novos céus e nova terra. Esse é o verdadeiro fim. E até lá as coisas vão ser insatisfatórias por aqui. Vão ser desanimadoras, e é assim mesmo. Talvez o fim que você esteja almejando é o fim da quarentena, ou o fim da sua crise financeira, ou o fim da crise do seu casamento. O fim do problema que você está enfrentando agora, que está te deixando desanimado. E se você está almejando esse fim, então você vai continuar desanimado. Mas o fim que Deus promete é um final muito melhor. É o final de tudo aquilo, vai se encerrar, acabar tudo aquilo que é perecível nessa terra. E vai se dar início a um reino inabalável, novos céus e nova terra. E esse fim acontecerá com ou sem o seu esforço. E se o tesouro do seu coração for esse fim, for esse final feliz, se esse for o objetivo do teu coração, então você não ficará desanimado tão facilmente. Quando você estiver desanimado, não despreze os pequenos começos. Diz o profeta Zacarias, que foi contemporâneo de Ageu. Não despreze os pequenos começos. Talvez você esteja começando algo novo ou recomeçando do zero. Talvez você esteja refazendo a sua vida. Talvez você tenha ficado desempregado, vai ter que começar de novo a procurar emprego por aí. Talvez a sua empresa tenha falido. Talvez você esteja partindo para um novo ministério. Talvez quando você voltar aqui e ver essa igreja vazia, você vai pensar assim, vai começar tudo de novo. E a perspectiva de começar tudo do zero talvez te desanime. Tenha paciência. A obra de Deus na sua vida mal começou. Os frutos, não deu tempo de aparecer ainda os frutos. Não deu tempo ainda. Mas os frutos serão frutos doces. Quando você estiver desanimado, sê forte.
Tome coragem, trabalhe, não tenha medo, porque em Deus o nosso esforço não é vão. Não depende de você. Ele governa a história. E o fim que Deus decretou já está garantido. E se Deus quiser, quando Ele quiser, nós crentes voltaremos a cultuar juntos aqui, nesse templo. Mas essa não é a nossa maior esperança. Nossa maior esperança ainda está por vir. Um dia nós teremos relacionamentos perfeitos. Um dia nós viveremos vidas perfeitamente santas. Um dia nós estaremos morando junto com Deus, vivendo em corpos ressuscitados. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm essa esperança, que essa seja também a sua esperança. A Ele a glória. Amém.